Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever e acompanhar meu trabalho em worldaffairsandcontact.com, meu Substack. Vou adorar ver você por lá. No último ano, várias reuniões de alto nível entre a África do Sul e a Arábia Saudita desencadearam uma onda de acordos de investimento que somam bilhões de dólares na nação mais industrializada da África, que também é um membro fundador da Aliança Econômica BRICS Plus. Mas isso não se trata apenas de dinheiro. Trata-se também de estratégia, influência e da reconfiguração das parcerias econômicas globais. Então, vamos analisar rapidamente como essa aliança crescente está mudando o jogo tanto para as duas nações quanto para o continente africano. Desde 2014, os países do Golfo investiram mais de 100 bilhões de dólares na África, e a África do Sul está se tornando um dos principais alvos desses investimentos. Por quê? Você pode perguntar, vou explicar em mais detalhes em um minuto, mas a África do Sul é muito rica em minerais e, relativamente falando, o que é muito importante é que sua infraestrutura e ativos ainda estão subvalorizados em comparação com o valor global, o que é, na prática, o melhor cenário possível para qualquer investidor. A abundância de recursos naturais da África do Sul faz dela uma das maiores fontes mundiais de matérias-primas. A África do Sul produz mais de 10% do ouro mundial a partir de mais de 30 minas em funcionamento em seu território. Os recursos naturais da África do Sul também incluem reservas minerais de minério de ferro, cobre, platina, prata, manganês, titânio, cromo e urânio. A África do Sul abriga quase 2/3 da platina mundial e cerca de metade do cromo. O ouro e os diamantes revolucionaram o país no século XIX e ajudaram a fortalecer sua estrutura econômica. Primeiro, deixe-me compartilhar um breve histórico das relações entre a Arábia Saudita e a África do Sul. Tudo começou com uma reunião fundamental em 2022 entre o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e o presidente sul-africano Ramaphosa. Desde então, delegações têm viajado de um lado para o outro, as negociações comerciais explodiram, assim como os acordos entre os dois estados. Na verdade, já estão na mesa mais de 5 bilhões de dólares em acordos e discussões, abrangendo desde energia renovável até postos de gasolina, imóveis e logística. Esse aumento faz parte de um movimento muito maior do Golfo em direção à África, onde países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estão investindo pesado em mineração, energia e agricultura. Aqui nos Estados Unidos, é claro, ouvimos frequentemente sobre a China facilitando novos laços comerciais e de investimento com nações africanas que são altamente benéficos para ambos os lados. Ouvimos isso, infelizmente, no contexto do chamado armadilha da dívida. Mas os comentaristas ocidentais não reconhecem as ambições neocoloniais do Ocidente no continente africano, que ainda existem, enquanto denunciam o desejo de outras nações de aumentar o comércio com países africanos, de fornecer investimento estrangeiro direto e, claro, financiamento a custos mais baixos do que qualquer uma das instituições ocidentais, como o FMI e o Banco Mundial. Então, neste caso específico, por que os estados do Golfo estão interessados na África do Sul? A resposta mais provável é oportunidade. A África do Sul possui infraestrutura de classe mundial, uma base industrial altamente desenvolvida e empresas de alto nível, muitas das quais estão subvalorizadas em comparação com os mercados globais. Esta é, claro, uma oportunidade única, que nem os Emirados Árabes Unidos nem a Arábia Saudita podem se dar ao luxo de perder. Por exemplo, um funcionário de uma das instituições financeiras, o Investec Bank, compartilhou recentemente que há uma desconexão entre os níveis de avaliação na África do Sul em comparação com outros mercados. Portanto, investidores realmente vão para lá se quiserem aproveitar uma oportunidade. O mercado sul-africano é uma pechincha para investidores de longo prazo.
Além disso, as equipes de gestão qualificadas do país e sua propriedade intelectual robusta lhe conferem uma forte vantagem competitiva. Um porta-voz do Ministério das Relações Internacionais da África do Sul afirma que os laços se fortaleceram significativamente, com o investimento saudita crescendo exponencialmente. No próximo mês, em maio, o ministro do Comércio da África do Sul vai a Riad para a 10ª reunião do Comitê Econômico Conjunto África do Sul-Arábia Saudita. Mas, apesar desse aparente entusiasmo, nem tudo são flores. Nada na diplomacia é fácil, especialmente agora que uma parte significativa do foco geopolítico se voltou para a África. E as grandes potências mundiais, Estados Unidos, Rússia e China, estão cada vez mais ativas no continente por diferentes canais, sejam econômicos, políticos ou militares. Então, quais são os obstáculos para a relação entre a Arábia Saudita e a África do Sul? Existem muitos desafios que eles precisam superar para expandir seus laços. Para começar, a Arábia Saudita e a África do Sul ainda não têm um tratado bilateral de investimentos em vigor, o que adiciona certa burocracia, por assim dizer, para as empresas sauditas que desejam expandir rapidamente na África do Sul. E com a queda efetiva dos preços do petróleo, a Arábia Saudita também sob certa pressão fiscal. O país até considera vender ativos internacionais para manter liquidez. Embora eu não ache que isso seja uma preocupação real para os sauditas neste momento, que têm vastos recursos à disposição caso necessário, isso adiciona uma camada extra a um processo já complexo de estabelecer laços econômicos mais fortes com novos parceiros na África. Ainda assim, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, avaliado em quase R$1 trilhão, já está fazendo grandes movimentos na África do Sul. Por exemplo, a Bloomberg noticiou recentemente que a Aqua Power, cuja maioria das ações pertence ao fundo, investiu $1,9 bilhão em 3 usinas de energia renovável, com planos de gastar mais $378 milhões em projetos de água e energia nos próximos 5 anos. O Red Sea Gateway Terminal é outro projeto importante. Eles estão de olho no enorme porto de Durban, com uma possível oferta de $600 milhões, uma das maiores da África subsaariana. Portanto, será um projeto enorme, muito, muito importante. Claro que esses não são apenas investimentos financeiros, são posições estratégicas. Do setor de logística ao de energia, o reino está fincando raízes profundas na África do Sul. Tudo alinhado com a Visão 2030, o plano do príncipe herdeiro saudita para diversificar a economia do país para além do petróleo. No início deste ano, a Arábia Saudita anunciou um compromisso de $41 bilhões com a África em setores-chave como mineração, energias renováveis, agricultura e outros. O que está surgindo aqui é uma situação claramente vantajosa para os países da maioria global, o Sul global. É uma dinâmica realmente interessante que certamente vai moldar a região. A África do Sul ganha o capital tão necessário, laços comerciais que ajudarão a expandir sua economia e, claro, visibilidade global. A Arábia Saudita garante acesso a mercados importantes, recursos naturais e indústrias voltadas para o futuro. Em um mundo que está se afastando da dependência do petróleo e caminhando para novas alianças globais, a parceria entre a Arábia Saudita e a África do Sul pode muito bem definir a próxima década de crescimento econômico no continente. Isso é absolutamente enorme para a África e representa, claro, uma grande oportunidade para os países africanos aproveitarem o interesse crescente de diversos atores em se envolver com a região e de forma mais ampla com o continente. Então, será este o início da próxima era de ouro da África, impulsionada pela ambição do Golfo e pelo dinheiro do petróleo do Golfo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. É claro que só o tempo dirá. Mas eu adoraria saber o que você pensa sobre isso. Muito obrigado por me acompanhar. Se achou este conteúdo interessante, deixe um like e se inscreva no canal para mais análises sobre negócios globais e geopolítica. Não se esqueça de curtir e apoiar meu trabalho também. Como sempre, quero muito ouvir sua opinião nos comentários abaixo e nos vemos em breve por aqui.
Até mais.